Eu morava em Portugal, não pensava em ter nada sério e estava acostumada a dar like, a dar match em caras no Tinder. Saí uma noite, sem nada muito sério, eu sempre já falava isso desde o começo da conversa e eles sempre eram muito abertos, nunca tive problema nenhum. Conheci o Manuel e me encantei porque ele era muito aberto para conversar, parecia muito interessado comigo. Era o único que mandava mensagem todos os dias, que fazia chamada de vídeo à noite e que disse que estava buscando alguém para não ter nada muito sério, mas que também fosse um parceiro fixo. Eu tinha isso na minha cabeça, mas muitos homens não entendiam o que seria um parceiro fixo se não fosse nada sério. E no caso do Manuel, as nossas ideias eram muito parecidas. Por isso eu pensei que ali poderia ter alguma coisa até a mais, assim, mais pra frente. Eu tinha medo logo, sabe, de me entregar e ir pra algo sério e dar errado. E eu também estava mais aberta a curtir mais a minha vida, o meu trabalho, mas também ter uma companhia de vez em quando. Confusa? Sim, mas quem não é, não é mesmo? Eu contei para as minhas amigas sobre tudo do Manuel e elas acharam que eu tava bem louca das ideias. Primeiro porque ele não tinha redes sociais e ele não me mandava o WhatsApp dele. Então a gente ficou conversando só pelo aplicativo mesmo. E elas me questionavam: como que o cara tá no aplicativo, tá na internet, não tem redes? Com certeza ele é casado ou tem alguma coisa que ele quer esconder. Para o início de conversa e o meu objetivo, mesmo achando que aquilo poderia ir para frente, era só um encontro, eu não estava muito preocupada com tudo isso, o que ele era, o que não era. E se ele fosse casado, ok, seria uma noite. Sim, eu pensei desse jeito num primeiro momento. O Manuel me explicou que ele não tinha redes sociais, que ele não queria ter nada disso, porque o trabalho dele não permitia. Ele preferia ser uma pessoa mais discreta. Qualquer coisa que ele postasse ou que ele fizesse podia influenciar muito no trabalho dele. Ele era da tropa, do exército de Portugal. Vou confessar que eu ri quando ele falou isso, mas ele me mandou fotos com farda, nos montes, nos locais, toda a documentação. Então não tinha como eu também desconfiar. E já no conversar comigo, ele era um cara que não se abria muito. Eu percebia que ele demorava um pouco mais para se abrir, que só depois de uns dias eu via que ele estava confiando em mim, aí ele falava alguma coisa, e ele dizia que com o relacionamento, com toda a vida dele também seria assim. Ele não podia entregar de bandeja tudo que acontecia na vida dele para a primeira menina que ele conhecesse, porque ele também desconfiava do que essa menina podia fazer, em sentido de contar pra alguém, mostrar pra outras pessoas, ou até mesmo deles brigarem e ela querer espalhar isso. Enfim, ele tinha essa neura de que quem tivesse do lado dele, seja homem ou mulher, poderia fazer alguma coisa contra ele, e ele preferia confiar primeiro pra depois se abrir. A minha amiga ficou muito preocupada porque a foto do perfil dele do Tinder era um anime, era um desenho japonês, não era ele. Eu não sei nem por que eu dei like pra falar a verdade, porque eu sempre dou like quando eu vejo o cara escultural e tal. Mas depois, na chamada de vídeo, quando ele me mandou foto, eu vi que é um cara assim forte, bonitão mesmo, charmoso, com uma presença bem forte. E a minha amiga falou: olha, a maioria dos caras que usam essa foto de anime são os red pill, né? São aqueles homens que têm uns pensamentos deturbados sobre mulher e que fazem coisas horríveis. Eu não acho que seja uma boa ideia, porque assim, não são todos, mas a maioria que usa anime tem algum distúrbio ligado a machismo, a violência com mulher, ou a escolher só as mais novas que nunca engravidaram, que nunca tiveram filho, enfim. Toda essa história de Red Pill que você já deve conhecer. Começou todo um bafafá, porque as meninas iam viajar no fim de semana e eu ia encontrar elas uns 3 dias depois. E elas já falaram que, já deixaram, na verdade, bem diretamente que não era pra eu levar o cara lá, porque elas estavam preocupadas, estavam acontecendo outras situações e outras histórias de meninas que chegaram a ser quase que tráfico em Portugal. Eu vou contar pra você uma dessas histórias.
Mas eu tô falando tudo isso porque elas deixaram bem explícito que não era pra eu levar ninguém lá pra casa. Que se eu quisesse fazer alguma coisa, era melhor que fosse fora de casa e que eu tinha que ter muita confiança no cara. Tudo isso porque tava rolando o bafafá de uma menina que conheceu um cara no Tinder e eles ficaram saindo durante umas 3, 4 semanas. Só que depois ela percebeu que não tava afim dele e ficou por isso mesmo. Um outro dia ela resolveu sair pra balada com as amigas e, estranho ou não, ela encontrou esse mesmo cara que ela tava tendo um rolo na balada. E aí eles curtiram a balada, tudo tal. E no fim da balada ele falou que tava passando muito mal e se poderia ficar na casa dela porque ele não tava se sentindo bem. Essa menina não pensou em ligar para um amigo dele do celular ou perguntar onde era o endereço da casa dele ou levar para o hospital. Não, ela simplesmente aceitou em deixar ele na casa dela até ele melhorar depois da balada. Na cabeça dela, como ela tinha ficado 3 semanas com ele, ela já conhecia ele o suficiente, não teria problema nenhum, e pensou em deixar ele dormindo no sofá da sala, enquanto ela dormia no quarto. Ela tinha mania de fechar a porta do quarto, sempre. Nesse dia ela falou que desde de manhã estava sentindo uma sensação muito ruim, que fosse acontecer algo ruim ou algo estranho. Então, aí que ela fechou a porta do quarto mesmo e deixou ele dormindo no sofá da sala. Eis que no meio da noite, esse cara tentou abrir a porta do quarto dela, alegando que ele estava passando muito mal e que ele precisava de ajuda. Ela sentiu de novo aquela sensação estranha e disse para ele que era para ele ficar tranquilo, que ela ia ligar para ambulância. Só que ele começou a gritar com ela do outro lado da porta. E a porta só não foi arrombada porque as portas de Portugal são bem pesadas e bem fortes. E nesse tempo, enquanto estava acontecendo tudo isso, ela ligou desesperada para a polícia. Quando a polícia chegou lá, disse que o chão da sala estava todo plastificado e cheio de facas. E além dele, tinha um outro homem junto. A polícia descobriu que eles faziam parte de uma máfia de tráfico de órgãos. Quando as minhas amigas me contaram isso, eu achei que isso só poderia acontecer assim uma vez na face da Terra com uma menina. Eu vi na internet que muita gente estava falando que era lenda urbana, mas uma das minhas amigas jura que conhece o amigo da menina que passou por isso. Eu não fiquei nem prestando muita atenção, porque na minha cabeça era uma coisa muito distante. E pra que ficar se conectando a essas ideias, a essas histórias de coisas ruins que aconteceram e não sei o quê? Pra mim é muito assim, você tá atraindo isso pra você e é uma coisa que a gente não tem que ficar focada. Como eu já tinha muitas experiências, na verdade sempre experiências boas pelo Tinder, pra mim isso entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Só que comigo aconteceu uma coisa bem parecida. E quando eu vi o vídeo aqui no seu canal sobre a menina que descobriu que o namorado estava querendo traficar ela, eu vi que essas coisas acontecem mais do que parece. E que a minha história também poderia ajudar a alertar outras meninas. Voltando para o Manuel, ele era um cara de perfil bem forte, militar, de farda, todo falava grosso, tal. Tinha um tal daquele fetiche, sabe, do boy de farda. Isso me pegou muito, confesso. E eu tava louca pra encontrar com ele, independente de todas essas histórias e todas essas coisas que não tinha nada a ver com a minha realidade, que eu não ia colocar na cabeça que isso ia ser também, isso ia acontecer também comigo. Só tinha uma coisa que eu não gostava no Manuel. Ele era muito machão e isso me perturbava às vezes já nas conversas. Mas tudo bem, era só um date, era só um encontro. Eu prometi para as minhas amigas que eu ia num lugar bem movimentado, que eu ia passar a localização para elas e que jamais eu ia trazer ele para nossa casa. Nós fomos nos encontrar em um barzinho. A gente conversou muito, riu muito. O nosso papo, as nossas ideias batiam. O lado machão dele
desapareceu, ou não sei se ele até fingiu um pouco, tanto faz. Eu sei que a gente comeu, bebeu, a gente tinha histórias parecidas, ideias de futuro, de vidas parecidas, ideias ligadas ao trabalho, a não se expor, enfim, era tudo muito, muito, muito interessante vindo dele, e eu sentia que ele também estava ficando cada vez mais conectado com toda aquela situação. Bingo, deu certo. Dessa vez eu encontrei um parceiro super legal. Quando começou a tocar uma música que a gente resolveu lá dançar juntos, tal, o clima começou a esquentar. No primeiro toque, a gente já sabia, ali na conversa no olho, que o negócio ia ser puxado, ia ser quente. Quando aconteceu o primeiro toque, ele só me deu um selinho e a gente já ficou assim, bem afoito. E eu fui pra dar um beijo nele de língua e ele deu, mas meio assim que retraído, né? E foi muito bom, independente disso. Então eu perguntei pra ele, mas o que que tá acontecendo? Por que que você tá assim, né? E aí ele voltou com a história dele, de que ele é muito discreto, de que ele é militar, de que ele tem medo do que as pessoas podem falar, ou se alguém do trabalho dele ver e for maldoso e querer tirar ele, porque ele tinha na cabeça dele que essa profissão era tudo pra ele e que ele não podia perder porque ele ia se desenvolver e era meio que um sonho, sabe? Que ele tinha conquistado já uma parte. E aí ele disse que não se sentia bem, que se sentia envergonhado de estar se atracando com alguém para as pessoas verem, até porque a gente ia se atracar num grau que a gente não ia começar a perceber que as outras pessoas estavam em volta, porque realmente a atração ali era muito forte. Eu, muito rápido no gatilho, falei: não tem problema, vamos para sua casa. E ele falou que a gente não podia. Infelizmente, a gente não podia ir pra casa dele, porque ele tava com amigos, parentes, eu não lembro muito bem, alguma coisa assim, que a gente não ia ficar à vontade, pelo contrário, mas que ele aceitaria ir pra minha casa. Nessa hora eu já, ai, que raiva, porque a minha casa tava vazia, as meninas não estavam lá, mas eu tinha prometido que eu não ia levar alguém pra casa. A gente foi pro carro e aí a coisa começou a pegar mesmo. Só que a gente ainda tava em público. Ele tava muito preocupado. Eu via que ele se bloqueava, se retraía, parava por causa disso, mas que ele tava querendo muito, tanto quanto eu. Então eu, ok, pensei, deixa pra lá, eu vou levar ele, ninguém vai ficar sabendo. E eu minto, invento, sei lá. Levei ele pra minha casa. Fui no impulso pra minha casa com ele, jurando na minha cabeça de que ninguém ia ver, que não ia acontecer nada e que eu ia conseguir esconder isso pra sempre das meninas. Chegando na minha casa, começou toda a loucura. A gente nem conversou nem nada, já foi pros finalmentes. E a coisa começou a ficar meio estranha no meio, quando a gente tava no meio de toda a situação. Ele queria algumas posições e algumas coisas diferentes que eu não estava acostumada e que eu demonstrei pra ele de que eu não estava afim, mas ele levemente me forçava a ficar em algumas posições ou a fazer algumas coisas, porque ele estava sentindo prazer meio que sem pensar assim em mim. Eu relevei, mas isso foi um pouco estranho já de início e até porque eu sentia a força física mesmo dele, sabe? Não era uma coisa assim, ah, eu tô sendo forçada, eu falei não e ele não parou. Não. Mas era uma coisa meio que escondida, assim, que você via que o cara tava ali, tipo, segurando pra você ficar daquele jeito, porque ele queria daquele jeito. Não me interessasse se você se mexesse muito pra mudar. Vocês entendem? E ele nunca acabava, né? Nunca acabava, nunca finalizava. Eu comecei a ficar incomodada, porque ele meio que tava me virando assim, sabe? Meio que tava me coordenando ali, como se eu fosse um fantoche. Eu comecei a ficar mesmo incomodada e a distanciar e tal. E nessa, ele broxou. Eu me senti envergonhada e eu tava com medo de olhar pra cara dele, e até dele, não sei, porque eu não sabia a reação que aquele homem ia ter, né? Era a primeira vez que eu tava com ele, então, sei lá, se ele fosse brigar, ou se ele fosse falar que a culpa era minha, ou se ele fosse ficar envergonhado.
Mas não, ele agiu naturalmente, assim, com isso e perguntou se a gente podia conversar sobre. A gente conversou, teve uma troca super legal. E depois a gente começou a conversar sobre outras coisas. E aí, quando eu vi, eu falei, cara, mas assim, eu achei que ele ia dar uma disfarçada, mas ir embora, né? Porque o nosso objetivo desde o começo era só ter essa atracada. E não deu certo, então eu achei que ele desse um tchau, sabe? Colocasse a roupa e tchau. Só que não. A gente começou a conversar, assim, por um bom tempo. A gente tava mais conversando do que pensando em fazer amor. E eu tentando entender, assim, quando que ele ia embora, né? Até que ele confessou que, na verdade, ele queria um tempo e que ele queria tentar de novo, que ele queria fazer mais vezes comigo. E perguntou se ele podia cozinhar pra mim. Eu não tava acostumada com isso. Eu sempre me encontrei com homens frios, né? Fez lá e tchau. Mas eu achei romântico essa ideia de cozinhar. Deixei ele cozinhar, tal. Ficou horas fazendo uma comida bem suculenta, bem gostosa pra mim e pra ele. A gente comeu, conversamos mais e acabamos adormecendo. Depois ele acordou e me deu um vinho, a gente tomou vinho. Eu já tava me sentindo um pouco desconfortável, porque não tinha um fim, assim. Mas bebi o vinho, a gente dormiu mais um pouco de conchinha, e ele disse que quando a gente acordasse, a gente ia continuar tudo aquilo. Quando a gente acordou, eu tava já bem desconfortável com a situação. E ele me deu um beijo e eu fui pra beijar ele mais forte. E ele falou que queria muito me confessar, que ele queria me beijar por inteiro. Não só beijar, né? Que ele queria ir lá, né? Fazer o serviço. E aí a gente começou toda a loucura de novo. E ele olhou pra mim e falou: Olha, eu quero você bem cheirosa. Eu quero sentir o seu perfume, porque eu quero, né, colocar minha boca lá. Falou assim. Eu já entendi que, né, ele queria que eu tomasse um banho. Eu fui tomar um banho pra receber todo esse serviço aí que ele disse que tava querendo fazer comigo. Fui tomar banho e aí até me lembrei da coincidência de que eu tenho a mesma mania do que a menina da história, mas só que não com um quarto, com um banheiro. Eu tenho mania de fechar a porta do banheiro. Na metade do banho, eu comecei a escutar uns barulhos estranhos. E eu perguntei pra ele se estava tudo bem. E ele chegou até a porta e falou que estava tudo bem e que estava louco pra me fazer queimar, que ele queria me fazer ter desejos no banho. Eu pensei, ah, ele tá querendo vir aqui, né, no box tomar banho comigo. Eu já tava pra sair do box, porque eu não tinha falado pra ele que a porta tava trancada, né, com chave. Pra ele a porta tava só fechada, mas não as 7 chaves. E aí que eu já tava saindo do box pra abrir a porta, ele começou a falar, ele falou que ele tava pra abrir a porta e que assim que ele chegasse perto de mim, ele queria me agarrar pelo pescoço e me deixar sem ar. Mas ele queria que eu perdesse todo o ar, ficasse com medo dele, porque isso sim deixava ele louco. Que eu não poderia mais fugir e que ele ia me tirar dali e ia sumir comigo. Que ele queria que eu tremesse, que eu estremecesse de medo e que agora eu não poderia mais fugir. Que eu era dele e que ele mandava em mim. Ia ganhar muita grana em cima de mim. Que eu não devia acreditar ou falar com estranhos. Que não era para eu gritar e nem me mexer, porque ele estava entrando com uma faca na mão. Nessa hora, eu perdi a pressão, eu perdi tudo. Porque ele não sabia que a porta estava trancada. E eu já estava desesperada de como sair. Porque até eu conciliar
que o que ele tava falando já não era mais normal, que eu tava trancada no banheiro sem meu celular, sem janela, sem nada, que a única coisa que eu podia fazer era pedir socorro. Enquanto eu pensei tudo isso, que eu olhei na maçaneta, a maçaneta começou a mexer e ele percebeu que não, que tava trancada. Esse cara começou a bater na porta, a murrar a porta e falar: abre, abre, porque eu tô com uma faca aqui, não tem como você sair, abre agora. Foram os piores minutos da minha vida. Eu achei que ele poderia conseguir derrubar a porta. Eu não ia conseguir passar por cima dele. O cara era gigante dos lados pra cima. Eu não tinha coragem de abrir aquela porta e de me entregar. Eu não ia conseguir. Eu ajoelhei, comecei a rezar e eu chorava, chorava. E eu falei, não, eu vou gritar, porque pelo menos alguém vai escutar. Eu comecei a gritar, mas gritar igual uma louca. E ele do outro lado gritando, eu não acredito! Como que você trancou essa porta? Abre essa porta agora! Eu vou abrir! Eu sei o segredo de não sei o quê! Eu sei o segredo da chave! E começou a falar um monte de coisa. Que ele tinha habilidades, que ele ia abrir a porta. Que se eu não abrisse, ia ficar pior pra mim, porque ele ia conseguir abrir. E aí mesmo que ele falava que ele ia me destroçar inteira. Barulho na porta parou. Parou do nada. Só que eu comecei a escutar barulhos pela casa, como se ele estivesse jogando as coisas no chão, arrastando. Eu não sei muito bem porque eu não tava conseguindo pensar, porque eu queria fugir e eu não conseguia entender nem mais o que tava acontecendo. Eu sei que teve uma hora que eu ouvi o barulho de uma porta, mas não era a porta do meu banheiro, era a outra porta. E eu fiquei lá no chão do banheiro, eu só rezava, 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 e eu já não tava mais escutando, barulho de nada. Só que eu não tinha coragem de sair do banheiro. Eu não tinha coragem eu não tinha coragem de fazer nada. Eu acho que eu fiquei, eu não sei se foi 3, se foi 4 horas, eu não sei quanto tempo eu fiquei dentro daquele banheiro com medo de fazer alguma coisa. Desse cara tá do outro lado, eu não sabia se ele tinha ido embora. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha um telefone, um celular dentro do banheiro pra ligar. Eu não sabia. Depois de um tempo eu comecei a gritar, a pedir socorro. E eu não escutava mais o retorno dele, mas eu tinha medo que ele ainda estivesse ali fora. E quem me salvou foi a minha vizinha, que começou a falar meu nome, perguntar se estava tudo bem, o que estava acontecendo, por que estava tudo escancarado. Aí eu percebi realmente que não tinha mais ninguém e eu não estava entendendo como que ele tinha ido embora depois de falar tudo aquilo que ele falou pra mim. Por que que ele não tentou? Por que que ele não... Eu já tava desconfiando que talvez a minha vizinha tivesse também junto. Eu já não tava conseguindo confiar em mais nada, mas ela me acalmou e conseguiu que eu abrisse a porta do banheiro. Quando eu abri a porta do banheiro, a minha casa tava revirada. E todos os meus bens, não só os meus bens, mas os bens das minhas amigas, os dinheiros guardados, laptop, celular, carregador, várias coisas tinham sido levadas embora por ele. Cada lugar que eu mexia, eu descobria que alguma coisa já não estava mais lá. Desde joia, roupa. Eu não sei quanto tempo eu fiquei dentro daquele banheiro. Eu não sei em quanto tempo ele fez isso. Eu só sei que ele fez um rapa gigante na minha casa. Eu não sabia se eu agradecia, porque coisa pior poderia ter acontecido. Eu não sabia como eu ia contar isso para as minhas amigas. Eu não tive coragem de contar para as minhas amigas tudo o que aconteceu e muito menos que o cara que eu levei lá fez tudo isso. Eu contei que eu fui assaltada, que alguém me perseguiu e levou todas as coisas para casa. Você é a primeira pessoa, depois da minha vizinha, que eu tô contando toda a verdade. E o que eu peço é para que as meninas tenham mais segurança, porque eu acho que eu ganhei a minha vida de volta. Eu não sei o quanto que eu ia sofrer na mão daquele cara que se transformou de um segundo para outro. Eu não sei qual era o objetivo real dele. Mas, por favor, fica aqui o alerta. Não levem ninguém para casa de vocês. Nunca, jamais. Porque foi a pior experiência da minha vida.
Será que Manuel era mesmo do exército de Portugal? O que fez o Manuel desistir de tentar invadir o banheiro e pegar ela e fazer tudo o que ele falou que iria fazer, que a gente não sabe se era fazer que ela virasse uma garota de programa para ele ou vender ela, não sei. Porque as palavras dele faz a gente pensar em coisas, dá para pensar em muitas coisas, né? O que fez ele mudar de ideia e só levar as coisas dela? Ele fez tudo isso só para amedrontar ela, para quando ele roubasse as coisas ela não ia atrás dele? Ou ele mudou de ideia de roubar as coisas para pelo menos ter algum lucro, já que ele não conseguiu pegar ela, sequestrar ela, ou sei lá o que fazer com ela, né? Porque a gente tem, ainda mais que ele fala da questão da faca. Eu não, gente, são muitas as possibilidades e todas ruins, horríveis e terríveis nessa história. Peço para vocês que vocês deixem a opinião de vocês, que vocês reflitam, compartilhem com as pessoas, principalmente com as mulheres. Apesar que eu já vi histórias assim também de homens passando por situação parecida, lógico que não a mulher indo para cima, mas também roubando tudo ou levando até homens à noite, né, para roubar e para tirar tudo e sequestrar o cara. Já vi também o contrário, mas as mulheres são mais sensíveis, né, e acontece em maior número. Então, mandem para suas amigas, meninas, fiquem em alerta, isso é no mundo todo, não é só em Portugal, tá? Como todas as outras histórias que eu conto aqui, não é só com árabe, não é só com chinês, enfim. Eu falo a nacionalidade, sim, para vocês saberem que isso tem no mundo todo. Cada vez mais eu vou estar abrindo aqui para mais nacionalidades. Fique à vontade para mandar a sua história aqui para o canal, para eu contar, para a gente conseguir compartilhar com o maior número de pessoas algum aprendizado ou algum alerta. Até a próxima história do canal.